Então essa é a terceira e última questão que a gente vai fazer nessa aula. E o que é que ela diz? No livreto fornecido pelo fabricante de um automóvel, a informação de que ele vai do repouso a até 108 km por hora, que é a mesma coisa de 30 metros por segundo, em 10 segundos. E que sua velocidade varia em função do tempo de acordo com o seguinte gráfico. Então esse daqui é o nosso gráfico da posição com relação ao tempo. Suponha que você queira fazer um mesmo carro passar do repouso até 30 metros por segundo, também em 10 segundos, mas com aceleração escalar constante. Então a primeira coisa que ele pede é para calcular qual deve ser essa aceleração. A segunda coisa é ele pede para comparar as distâncias percorridas nos dois casos, verificando se a distância de percorrida com aceleração escalar constante é maior ou menor ou igual à distância percorrida na situação pelo gráfico. Então o que a gente tem que fazer é pegar esses mesmos dados aqui e verificar quanto é a aceleração que o nosso carro teria que ter para ele fazer esse mesmo percurso aqui em 10 segundos, só que com aceleração escalar constante, e verificar qual seria a posição, ou seja, quanto de pista ele teria que percorrer para conseguir alcançar essa velocidade. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a aceleração. Então esse gráfico aqui a gente esquece por enquanto. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular essa aceleração. Então o que a gente precisa saber para calcular a aceleração constante? A gente precisa saber a velocidade final, a velocidade inicial e os tempos, os instantes dessas duas velocidades. Então o que ele diz aqui é que esse carro ele vai do repouso. E do repouso quer dizer que a velocidade inicial dele é zero. No instante zero. Aqui era t, né? No instante zero ele tem velocidade zero, ou seja, ele estava parado e começou a andar. E ele vai até uma velocidade de 30 metros por segundo em 10 segundos. Então o que você vai encontrar aqui é que a aceleração dele no final vai ser 30 por 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui dá aceleração igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Então se ele tiver uma aceleração constante será essa, 3 metros por segundo ao quadrado, para ele em 10 segundos conseguir alcançar essa velocidade aqui, de 30 metros por segundo. Então, só que o carro de verdade ele não tem aceleração constante. Então ele pede para você comparar as distâncias d e d' percorridas pelo carro nos dois casos. Então o que é a distância d? A distância d aqui, pelo enunciado, vai ser essa distância aqui, ó, desse gráfico. Então quando passou 10 segundos, ele alcançou essa distância aqui, 30 metros. Então a distância d é igual a 30 metros. Isso aqui é aceleração não constante. Já a distância d' é o que a gente quer saber, que é com aceleração constante. Como é que a gente calcula essa distância d'? Então a gente vai aplicar aquela equação do movimento com aceleração constante. Qual é a nossa posição inicial? É arbitrário, né? A gente vai tomar a nossa posição inicial como sendo zero. A velocidade inicial é a velocidade que ele estava no início do movimento, que é zero porque ele estava no repouso, né? O tempo que passou, se você ver aqui, foram 10 segundos. Então, 10 segundos. A aceleração para esses 10 segundos aqui, para ele alcançar 30 metros por segundo em 10 segundos, foi de 3 metros por segundo ao quadrado. Já o tempo foram 10 segundos. Então vamos fazer as contas aqui para encontrar o tanto que ele conseguiu se deslocar. Isso aqui tudo dá zero. 10 ao quadrado é 100. Então fica meio.
vezes 3 vezes 100. Então dá 300 por 2. 300 por 2 é 150. Então ele teria que percorrer 150 metros. Percorrendo 150 metros a aceleração constante, ele alcançaria 30 metros por segundo em 10 segundos. Então ele teve, o que a gente pode ver aqui é que o carro com aceleração não constante, ele precisou andar muito menos para conseguir essa velocidade. Ele percorreu muito menos espaço para conseguir essa velocidade aqui. Então, o que a gente encontra, portanto, da resposta aqui é que o que é que ele pergunta? Se a distância percorrida com aceleração escalar constante é maior, menor ou igual. Ela é maior, é 150 metros por segundo, comparada a 30 metros por segundo, então, bem maior.